Good afternoon. I'm speaking to you today from the treaty room of the White House. The treaty room in the White House. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. And it's time to end the forever war. Center are down, destroyed, completely collapsed in separate avalanches. History, it's a tragedy like the Hindenburg. Minutes ago I was walking down. Voltando 20 anos no tempo, a gente tem que lembrar que 2001 era o auge do poder dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria. Nesse sentido, o ataque terrorista do 11 de setembro, que veio sendo preparado ao longo dos anos 90 pela ascensão da rede Al-Qaeda, que era uma rede terrorista criada pelo saudita Osama Bin Laden, foi uma tragédia que abriu uma oportunidade para os Estados Unidos exercerem esse poder unipolar e amplo sobre, enfim, a geopolítica de uma forma mais incisiva. Foi terrível, 3 mil americanos morreram em Washington e Nova York, principalmente, né? E era necessário achar naquele momento dar uma resposta pública sobre quem havia cometido aquela atrocidade. E todas as direções apontavam para a rede Al-Qaeda. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive. No dia 7 de outubro de 2001, uma coalizão inicialmente formada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e depois com outros membros da OTAN, começou o ataque ao Afeganistão. Por que o Afeganistão? O país ele era comandado pelo Talibã, que é esse grupo ultra-religioso, fundamentalista, que durante 5 anos impôs um regime completamente absurdo, aberrante, à população do seu país. As mulheres não tinham direitos civis, havia execuções públicas, perseguição de minorias, tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir agora. Só que o Talibã não era um grupo terrorista no sentido que os americanos consideravam. Ele era um grupo insurgente que havia tomado o poder após uma guerra civil. Ele buscava domínio territorial sobre o Afeganistão. Acontece que o Osama Bin Laden ele havia combatido os soviéticos durante a invasão do país de 1979 a 1979 ao lado de muitos talibãs e outros líderes tribais afegãos. Então, quando ele se refugia no Afeganistão, em meados dos anos 90, porque ele tinha sido expulso do Sudão, onde ele estava baseado, ele conseguiu que o Talibã o acolhesse e, pelas regras da ética tribal das tribos da etnia Pashtun, ele não poderia nunca ser expulso ou entregue para inimigos. Então, quando houve o 11 de setembro, os Estados Unidos vão lá, ameaçam o Talibã com uma ação militar caso eles não entreguem o Osama e toda a sua rede. O Talibã não aceita e acaba sendo atacado e derrubado do poder. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان أما بعد أيها الشعب الأمريكي سلام على من اتبع الهدى وبعد موضوع حديثي هو طغيان رأس المال ودوره في الحروب الدائرة بيننا ومن ذلك تحذير لرئيس منكم أسبق من أن يأتي يوم تصبحون فيه أجراء. Os Estados Unidos estavam com o pé dentro de uma região onde eles não tinham interesse específico, não havia petróleo, por exemplo. Mas havia o fato de que o Afeganistão ele fica na fronteira leste do Irã, que é um grande adversário existencial dos interesses americanos no Oriente Médio. Então havia uma possibilidade de abrir uma frente nova, como já tinha os aliados no Golfo Pérsico contra o Irã, os regimes sunitas liderados pela Arábia Saudita. Você tinha uma situação estratégica que era confortável para os Estados Unidos. E a partir daí abriu-se uma possibilidade ainda maior, que era de impor a vontade dos Estados Unidos em outras regiões do mundo, já que agora havia a desculpa da chamada guerra ao terror, que ela tornava todos os gatos pardos, para usar a metáfora. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
para os Estados Unidos, essa guerra ao terror se tornou um problema, porque se inicialmente o objetivo estratégico central, que era primeiro evitar que o Afeganistão fosse usado como uma base de ataques terroristas contra alvos no Ocidente, de fato foi conseguido logo no começo da ocupação. A morte do Bin Laden aconteceu só 10 anos depois. Ele foi localizado numa cidadezinha chamada Abbottabad, que fica no norte do Paquistão. Então, você tem uma situação na qual os Estados Unidos precisavam se desengajar daquela guerra. As Commander-in-Chief, I will maintain the strongest military in the world, keep faith with our troops, and go after those who would do us harm. But after a decade of war, I think we all recognize we got to do some nation building here at home. O que acontece no governo de Barack Obama? Em 2010 e 11 até 12, ele aumenta enormemente o número de tropas para fazer uma pressão final no Talibã, em outros grupos, e depois sair. Então, em 2014, ele declara, olha, as operações de combate acabaram. Our objectives are clear: disrupting threats posed by Al-Qaeda, supporting Afghan security forces, and giving the Afghan people the opportunity to succeed as they stand on their own. First, America's combat mission will be over by the end of this year. By the end of 2015, we will have reduced that presence by roughly half. By the end of 2016, our military will draw down to a normal embassy presence in Kabul, with a security assistance component, just as we've done in Iraq. Ao longo desses anos, foram despendidos 2,26 trilhões de dólares na operação afegã. Ao todo, a chamada guerra ao terror custou cerca de 6,4 trilhões de dólares, isso nas contas de um estudo chamado Os Custos da Guerra, da Universidade Brown. E o contribuinte americano vê um certo fastio essa situação, porque primeiro você tem os seus soldados que morreram, no Afeganistão foi uma quantidade de 2.200 mortos, mas há hoje uma estimativa de impacto social em relação aos veteranos de guerra muito grande. Todo dia 18 veteranos de guerra se matam nos Estados Unidos, que é uma estatística importante e que demonstra um pouco como essas guerras afetaram a psique nacional, né? Ultimately, it is up to the people of Afghanistan to take ownership of their future, to govern their society, and to achieve an everlasting peace. We are a partner and a friend, but we will not dictate to the Afghan people how to live or how to govern their own complex society. We are not nation building again. Uma dessas ironias históricas, você tem o Talibã de volta ao poder agora, 20 anos depois de ter sido expulso pelos americanos. Politicamente, é uma derrota enorme dos Estados Unidos, porque o status quo ele volta a ser exatamente o que era no Afeganistão em 2001. Mas o mundo é outro. Hoje, os Estados Unidos não têm a preocupação com o terrorismo da mesma forma que tinha naquele momento, quando era uma novidade e quando havia vulnerabilidade grande dos Estados Unidos, que foi comprovada nos ataques do 11 de setembro. Agora, a geopolítica se mexe na Ásia. Ao longo dos 20 anos da chamada Guerra ao Terror, o Paquistão, que era um país que era absolutamente submisso aos interesses americanos, se afastou de Washington e caiu no colo econômico e político da China. Então os Estados Unidos são eliminados dessa equação. Aonde que os Estados Unidos estão se mexendo? Eles olham para os grandes países que são adversários da China no Pacífico. Então a gente está falando da Índia, que era um país que tentava se manter neutro na região e agora está claramente oposto aos interesses chineses. E você olha para o Japão, que sempre olhou com muito temor para o crescimento da China. E olha para a Austrália, que é um país que agora tem sido essencial para a estratégia de domínio dos mares, para tentar asfixiar as saídas de comércio da China. Por isso tem toda essa disputa no mar do sul da China. É muito interessante ver o que vai acontecer nos próximos anos, essa oposição desse novo arco de aliança ocidental e asiática contra os chineses. Mas em território, em terra firme, a posição está muito mais confortável na parte continental para a China. I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats.
I will not pass this responsibility on to a fifth. U.S. troops, as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners, will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th. Uma coisa ficou clara no discurso do presidente Joe Biden quando ele comentou o fim da ocupação americana, que foi: eu não estou aqui mais para construir nações ou para interferir no modo que nações são governadas. Esse pragmatismo, que é um pragmatismo que já era adotado pela Rússia e pela China há muito tempo, talvez agora seja a nova regra americana. Os Estados Unidos estão abdicando de promover valores da democracia ocidental para ter uma relação um pouco mais pragmática com os lugares do mundo onde não é natural esse tipo de regime. Também é ilusório achar que em populações que vivem sob regras tribais, com forte influência religiosa, vão aceitar e acatar imediatamente essa maravilha, né, do mundo ocidental de uma só vez. Ao contrário, houve resistência, há resistências, e agora a gente está vendo um governo que é completamente contrário a tudo isso, tomar posse no Afeganistão. A Al-Qaeda, ao longo dos 20 anos da guerra ao terror, ela foi desestruturada. Ela existe ainda em forma de vários grupos regionais, em alguns pontos, enfim, no norte da África, alguns pontos da Ásia mesmo, mas ela, como força, ela foi muito desarticulada. Em compensação, como a erva daninha sempre cresce mais forte, outros grupos surgiram. Então você tem o Estado Islâmico, o mais famoso deles, e a gente pode esperar que os próximos anos vai continuar tendo, porque assim, é impossível você controlar o surgimento de células terroristas pelo mundo. E aí a gente está falando de uma inspiração que é de fato ideológica. São pessoas que acreditam que o Ocidente é a fonte de todo o mal, e vão contra os preceitos da sua religião, e acho que é um problema que vai se eternizar no nosso cenário político e social. Infelizmente, o Ocidente vai ter que conviver com essas células terroristas por muitos anos.